TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Nós hoje vamos conversar um pouco sobre esta imagem que todos conhecemos, porque é um grande ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um dos significados das suas aparições aos discípulos, que neste caso caminhavam através da estrada de Jerusalém em direção a Emaús. Esta história é relatada por Lucas e apenas por Lucas entre os versículos 13 e o versículo 35. É uma história que nos narra um pouco do que se passava a seguir à crucificação de Cristo. Então, quando o sol se punha, tenho aqui muitas coisas em cima. Quando o sol se punha, dois homens caminhavam lado a lado em direção a uma aldeia, uma pequena aldeia. Obrigada, Rosarinho. Em direção a uma pequena aldeia, Emaús. Como nós devemos imaginar, este não era um momento fácil para os seguidores do Mestre. Eles que tinham tantas esperanças na mudança, particularmente aqueles que eram sofredores, aflitos, aqueles que estavam excluídos da sociedade, eles tinham tantas esperanças no Mestre, tinham tantas esperanças que o Mestre os retirasse daquele jugo opressor, que saber que o Mestre tinha morrido, que o Mestre tinha sido crucificado, era algo que os deixava profundamente tristes. Só que os profetas tinham falado desta história, em particular o profeta Daniel, e apesar de tudo eles não tinham ouvido de uma forma clara a mensagem do Mestre. Então, eles estavam desesperados, eles estavam desesperados e descrentes. Era assim que eles se encontravam. Jesus tinha deixado o plano material e, como qualquer mestre que deixa os discípulos, eles ficam desorientados. Eles ficam perdidos e inicialmente sem rumo, sem saber o que fazer. E o que é que eles estavam a fazer como estes dois discípulos? Estavam a abandonar Jerusalém e é nesse processo de fuga que nós vamos encontrar então estes dois discípulos de Jesus. Nós vamos começar por comentar em conjunto o texto de Lucas, a narração que ele faz. Emaús era uma era uma vila que estava mais ou menos distante. As estradas, como percebemos, eram de terra batida, estava mais ou menos distante, 11 quilómetros de Jerusalém. E Lucas vai-nos dizer que no mesmo dia, e eis que no mesmo dia, ele está-nos a falar do terceiro dia a seguir à crucificação, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Tinham passado então os 3 dias da crucificação no Gólgota, no Calvário, e eles iam em direção a casa, como muitos outros assim o fizeram. E o que é que eles faziam neste momento em que se deslocavam pela estrada? Eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E como todo o discípulo que fica desorientado e triste e decepcionado, desiludido e inconformado, este era o estado de espírito deles. E nós precisamos de perceber o estado de espírito deles para perceber a seguir quais as barreiras espirituais que eles criam. Porque as barreiras que eles criaram são as barreiras que nós criamos na nossa vida, quando ficamos tristes, inconformados, quando ficamos abatidos, quando ficamos com falta de esperança. Ora bem, eles discutiam então entre eles tudo aquilo que tinha acontecido, mas falavam essencialmente
do que é que aconteceria à doutrina de Jesus, o que é que aconteceria à boa nova do Mestre. Os escritos que chegaram até nós, os evangelhos ainda não existiam. O que existia, sim, era o Velho Testamento e a mensagem dos profetas. Portanto, nós temos que ir até ao tempo de Jesus e os evangelistas ainda iriam escrever os evangelhos que chegaram até nós no Novo Testamento, não é? Então eles falavam do que aconteceria à doutrina de Jesus, essa doutrina que tinha passado e que tinha ficado em apenas 3 anos. Era um diálogo muito sincero entre os dois, muito fraterno, só que de repente vai aparecer um peregrino que vai caminhar ao seu lado. E Lucas vai exatamente falar-nos sobre esse acontecimento. Aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas há aqui um mas, como nós vamos ver já a seguir. O peregrino, o mísero peregrino, aproxima-se dos dois discípulos. Mas o que é que acontece a estes 2 discípulos? Os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Isto não é algo que aconteceu só com os discípulos. Maria Madalena, por exemplo, confundiu Jesus com o hortelão. E os discípulos não foram capazes de o reconhecer. É isto que nos diz o versículo de Lucas. Os olhos deles estavam tão bloqueados pela dor, pela tristeza, que estavam incapazes de reconhecer o Mestre com quem eles tinham convivido. Connosco pode-se passar exatamente a mesma coisa. Perante a adversidade da vida, perante a experiência que vem ao nosso encontro, e que pode ser uma experiência difícil e dolorosa, e todos nós passamos por elas, como é que nós vivemos a experiência? Vamos vivê-la como a viveram os discípulos? Vamos vivê-la através da tristeza e do desespero? Da inconformação? É que se o fizermos dessa forma, o que vai acontecer é que perante uma experiência dolorosa, como foi a crucificação e como é uma experiência nas nossas existências, nós vamos perder a possibilidade de perceber que estamos a ser amparados. E o que é que fazemos muitas vezes? E por isso esta lição é tão bonita. Muitas vezes, diante de uma experiência dolorosa, nós invertemos a marcha. Nós que estávamos a caminhar até Jesus, nós que estávamos a ir ao encontro de Deus, voltamos para trás. O que é que significa Jerusalém? Jerusalém é a cidade símbolo da comunhão com Deus. O que é que estavam a fazer os discípulos? Eles estavam a voltar para casa. Estavam a voltar para a vida do dia a dia, para a horta, para o rebanho, para tudo aquilo que era a sua vida anterior. Eles estavam a afastar-se do Mestre e estavam a afastar-se de Deus. E quantos de nós, perante uma experiência mais dolorosa, não nos voltamos a afastar de Deus porque achamos que Deus nos abandonou? Então, esta lição diz-nos que dirigirmos-nos a Jerusalém é irmos ao encontro com Deus. Mas dirigirmos-nos de novo a Emaús é perdermos o contacto com Deus. Mas diz-nos mais. Diz-nos como é que nós queremos viver a decepção. Vivemos num planeta de expiações e de provas. Vivemos num planeta onde sabemos que temos muitas experiências dolorosas. Como é que vamos viver a tristeza? Como é que vamos viver a nossa experiência? Porque para Deus não é tristeza. Aquilo que nós chamamos de tristeza
para Deus muitas vezes é a nossa libertação. Porque a experiência que estamos a atravessar vai nos ensinar algo se estivermos preparados para receber. É por isso que a tristeza nos pode afastar e podemos ficar como os 2 discípulos de olhos fechados, porque nos estamos a afastar da nossa Jerusalém interior, estamos-nos a afastar de Deus que está dentro de nós. Mas se nós soubermos viver a experiência, nós aproximamo-nos da perfeição, nós aproximamo-nos da realização que temos a fazer através da esperança e da fé. Esses são recursos fundamentais, a esperança e a fé são recursos fundamentais para que nós entendamos a nossa caminhada sobre a terra. E é exatamente porque nós vivemos a experiência da tristeza de forma diferente que Paulo de Tarso veio ao nosso encontro e veio falar-nos sobre a tristeza. Ele vem nos dizer que nós podemos viver a tristeza. Nós fomos retirar esta frase e todo o texto e toda a reflexão de Emmanuel, de Caminho, Verdade e Vida, que diz o seguinte: Paulo vai nos dizer porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Esta forma de nós vivermos a tristeza é aquela a que Deus nos chama. Esta tristeza é positiva, porque nos ensina. Perante a experiência, ela vai servir de aprendizagem e de salvação para todos nós. Mas nós temos experiências negativas, temos fracassos, temos desilusões. E essa experiência negativa, se for vivida de acordo com a tristeza segundo Deus, ela vai nos permitir viver e aprender com a experiência e seguir o caminho. O que é que a tristeza segundo Deus como é que a tristeza segundo Deus nos ajuda? Ela ajuda-nos a resolver os problemas da vida verdadeira. As dificuldades que temos nos nossos empregos, com as nossas famílias, as dificuldades que temos com perdas financeiras ou perdas de emprego, também é uma perda financeira, as dificuldades que temos com a nossa saúde, promovem em nós a tristeza. Mas, simultaneamente, nós podemos fazer o outro exercício, que é tentar aprender que significado tem aquela experiência na nossa vida. O que é que aquela experiência nos quer ensinar? O que é que eu tenho para aprender com uma experiência dolorosa? Porque se a experiência for boa, é fantástico e maravilhoso, não é? Mas o que é que eu vou aprender com a experiência? Quando há revolta e quando há dor, não há renovação do coração. Mas quando nós deixamos a revolta e quando nós percebemos o propósito divino, que é renovar o nosso coração, é ajudar-nos a sair desta encarnação melhor do que nela entramos, essa tristeza, como nos diz Paulo, opera arrependimento para a salvação. A salvação é a libertação das nossas dificuldades milenares, porque nós temos dificuldades milenares. E nós, enquanto espíritos, sabemos que nos vamos reajustar e que Jesus nos vai ajudar valendo-se do tempo, porque é através do tempo e através do esforço que nós vamos edificar o nosso próprio destino. Então a tristeza, segundo Deus, como Ele continua a dizer-nos, ela não traz pesar. Porquê? Porque ela vai solucionar problemas milenares. As nossas experiências hoje, quase todas, se não todas, não são todas às vezes, mas as nossas experiências dolorosas hoje
elas resultam de dificuldades de outras reencarnações. Elas não são explicáveis através desta existência. Nós até temos uma frase que às vezes dizemos: é tão boa pessoa e acontece-lhe tudo. O que é que nós estamos a dizer? Que aquele espírito já teve muitos ganhos, mas também tem débitos. E um dia ele percebe que já tem condição espiritual para ressarcir aqueles débitos, para evoluir, para caminhar, para subir mais um degrau na escala evolutiva. E então ele vem pedindo uma experiência dolorosa para se renovar em Jesus. E ele vai ter essa experiência. E se ele fizer o caminho em direção a Jerusalém e não o abandonar, ele ganha essa experiência. É por isso que Paulo nos fala da tristeza segundo Deus, porque essa ajuda-nos a evoluir, leva-nos em direção à salvação e não nos traz pesar. Ou seja, não nos leva a sucessivas reencarnações. Mas ele fala-nos da outra tristeza, o outro tipo de tristeza que envolvia os discípulos que iam a caminho de Emaús, a tristeza do mundo que gera a morte. O que é que eles estavam a fazer? Emmanuel explica-nos muito bem neste livro, Caminho, Verdade e Vida, ele explica-nos muito bem, quando nós vivemos a tristeza segundo o mundo, o que ela nos faz. A tristeza segundo o mundo é quando os tristes, por exemplo, lastimam não ter dinheiro. É que às vezes a pobreza é uma lição sublime, mas normalmente nós lastimamos não ter dinheiro. E há outros que vão lastimar, por exemplo, a impossibilidade de praticar o mal. Também há quem o lastime. E há outros que são viciados na queixa, que também é uma forma de tristeza. Todas estas tristezas são tristezas que nos colocam perante as dificuldades do mundo e não são tristezas que nos levem à transformação interior. E o que é que nós fazemos quando nos entristecemos de uma forma doentia? Tristeza por não poder fazer o mal, ou tristeza porque sou viciada numa queixa doentia. Isso significa que eu vou cristalizar-me e vou cristalizar os meus pensamentos. Eu tenho uma cristalização mental e eu não vou conseguir perceber como o mundo espiritual me ampara, como o mundo espiritual me dá a mão, como estes dois discípulos não compreendiam que estavam perante a figura amorosa e carinhosa de Jesus. Eles viviam a tristeza segundo o mundo. Eles fixaram-se em quê? Eles fixaram-se na crucificação, mas esqueceram-se que o Evangelho não acaba na crucificação. O Evangelho leva a sua história até à ressurreição. E é a ressurreição que nos fala da vida eterna. É a ressurreição que nos traz a esperança, não neste reino, mas no reino de que Jesus nos falou e que espera por nós. Então nós podemos nos centrar numa dor transitória e que vai passar, mas numa dor que nós podemos transformar em sofrimento. E essa dor transformada em sofrimento é uma dor mal vivida. Jesus disse aos discípulos, como nós vamos ver, como nós vamos ver, que era necessário que as Escrituras se cumprissem. Então era necessário que toda aquela história por que ele passava tivesse acontecido, tivesse ocorrido.
Logo, não era bom para nenhum deles estar a viver a tristeza segundo o mundo e sofrerem profundamente, porque aquela era uma dor transitória. Não era eterno, nada daquilo que aqueles discípulos passaram era eterno. Mas se nós ficarmos presos à dor, passamos a sofrer, e se nós passarmos a sofrer, fechamo-nos à alegria. E era isso que Jesus lhe vinha ensinar. E exatamente por isso, ele vai contar-lhes a história, ele vai contar-lhes em primeiro lugar, vai entabular conversa com eles. E vai perguntar-lhes que palavras são essas, que caminhando vós trocais entre vós e porque estáis tristes. E Cleopas, um deles, porque do outro não temos o nome, pergunta-lhe então: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes o que aconteceu na cidade, as coisas que nela têm sucedido? Mas Jesus perguntava-lhes: porquê a falta de esperança? Porquê falar de tanta dor e com tanta dor? Porquê nós levamos muita vez a nossa dor como se ela fosse uma dor permanente, quando nós sabemos, apesar de tudo, que tudo vai passar? O Chico tinha por cima da sua cama a seguinte frase: tudo passa. Mas tudo passa é tudo. Passam as coisas boas e passam as coisas menos boas. Tudo passa. E ele perguntou-lhes quais. Eles vão contar-lhe as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles vão definir a Jesus como o grande mensageiro de Deus. E não por acaso. Era um mensageiro que tinha deixado obras, que tinha deixado muitas curas, muitas palavras doces e renovadoras, que tinha levantado muitos corações e também tinha deixado então essa mensagem sublime pela qual eles esperavam. Então eles focavam-se não só no que ele fez, mas também no que ele disse. E vão continuar dizendo-lhe: e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Isto é que eles não esperavam. E nós, se calhar, se tivéssemos vivido naquele tempo, também não. Como é que se esperava que um grande profeta, porque nós somos humanos e também vivemos a tristeza segundo o mundo. Eu também vivo. Gostava muito de viver só segundo Deus, mas ainda não estou aí. Então, como é que eles viveram esta situação? Como é que eles viveram o facto de saberem que aquele homem era extraordinário, que fazia curas extraordinárias, que deixou uma mensagem sublime que atravessou os séculos? Como é que foi possível aquele homem poderoso espiritualmente entregar-se à crucificação? Eles não entendiam. Eles não conseguiam perceber. Eles não conseguiam perceber de tal modo que a única coisa que eles conseguiam era sofrer. E eles vão continuar dizendo: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam. Foram as primeiras a ver Jesus, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Então o que é que tinha acontecido? No sábado, o que tinha acontecido é que um grupo de sacerdotes tinha procurado Pilatos e tinha solicitado a Pilatos um guarda para vigiar o sepulcro. A pedra foi selada, o guarda permaneceu ali o tempo todo. E porquê? Porque Jesus havia dito que haveria de ressuscitar ao terceiro dia após a crucificação. E como nós sabemos, apesar de todo este controlo,
a ressurreição de Jesus, como depois ficou conhecida, ocorreu. E todos, inclusive estes 2 discípulos, eles mostravam-se espantados, porque o corpo de Jesus não estava no sepulcro. E ainda mais, elas diziam que Jesus estava vivo. E, portanto, eles continuavam também confusos, porque o corpo não existia. Mas eles vão continuar esta história desabafando com o peregrino misérrimo que os acompanhava e vão dizer-lhe: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Nós esperávamos que Jesus nos libertasse da opressão romana, do jugo judeu. Nós esperávamos que a redenção fosse uma redenção material, mas a redenção não era material e o mestre foi preso, não disse uma palavra e eles perderam esperança porque o Senhor Jesus acabou por ser crucificado sem proferir uma palavra de defesa. Este é o movimento que nós mais fazemos também. Nós esperamos externamente. Nós esperamos muitas vezes fora de nós. Nós esperamos as modificações exteriores. Nós esperamos que o mundo mude. Nós esperamos que todos mudem à nossa volta. Mas esquecemos-nos de fazer a nossa mudança interior. Então eles esperavam por fora. Eles esperavam que o Senhor redimisse Israel e o libertasse fisicamente. Só que Jesus não era um libertador do mundo. Jesus tinha dito que o seu reino não era deste mundo e tinha dito também que tinha vindo semear no coração de cada um de nós. Então, se ele veio semear no coração de cada um de nós, ele veio semear, propor-nos a transformação interior, para que através da transformação interior fôssemos capazes de fazer ou de contribuir para a transformação exterior. Não podemos pedir ao mundo que a desarmonia não exista, enquanto a desarmonia estiver dentro de nós. Porque nós somos um grupo que são uma grande família, que é a humanidade. Então, como é que nós vamos pedir ao outro, ao nosso próximo, que ele esteja harmonizado quando nós próprios não estamos? Então, eles olham para fora, como nós também olhamos, e continuam dizendo: mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. E eles continuam decepcionados com o que aconteceu. Mas quantas vezes nós também nos decepcionamos com uma experiência por falta de fé, por falta de confiança, por falta de esperança, por falta de amor? Mas quantas vezes nós pedimos ao Mestre que, em vez de mudar a experiência que Ele nos enviou, nos ajude a mudar não a experiência, mas o modo como nós vivemos essa experiência. É que o que nós precisamos de mudar é o ponto de vista. E o codificador fala-nos disso no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos de mudar o modo como vivemos a experiência. Porque a experiência vem até nós para transformar o nosso coração. A experiência não é castigadora. A experiência é educadora. O espírita não gosta de sofrer, não é nada disso. O espírita tem a obrigação de aprender com a boa nova o que significa a dor e como deve viver a dor. É assim que nós devemos olhar a experiência.
A experiência vem nos ensinar a ultrapassar dificuldades. E quantos de nós já oraram a pedir a Jesus que nos ajudasse a modificar o nosso olhar? Quantos de nós já oraram a pedir para compreender o propósito da experiência que veio ao nosso encontro? Então, o reino de Deus que Deus nos disse que deixava no coração de cada um de nós, ele não vai construir-se numa só reencarnação. E Jesus sabia disso. Ele vai precisar de tempo, vai precisar de paciência. Ele é como uma semente que vai germinar, vai começar a florescer, cresce primeiro, frutifica e floresce. Esse é o reino de Deus. E esse demora milénios. Mas o que é que podemos fazer? Podemos, de facto, aceitar que Jesus está a tocar os nossos corações pouco a pouco. Isso significa mudarmos o ponto de vista, que é um dos aspectos mais importantes do Evangelho. E nós trazemos até aqui, então, um pouco sobre esta perspectiva que o Evangelho, no capítulo 2, nos deixa. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, no futuro. Se eu compreender com a minha história que se eu hoje vim nesta encarnação para aprender a ter mais paciência, eu não vou aprender a ser paciente, eu só vou aprender a ter mais paciência. Porque eu não posso aprender a paciência numa só reencarnação. E eu vou continuar então com a fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrestre. Eu vou olhar a experiência que vem ao meu encontro não como um castigo, mas como algo que me vai ajudar a renovar o meu coração. E para isso eu preciso da fé, que me vai ajudar a moralizar-me pouco a pouco, juntamente com o estudo do Evangelho, com o trabalho no bem, com todos os desafios a que eu sou chamada. Para aquele que pelo pensamento se coloca na vida espiritual, para aquele que é capaz de não ver esta vida só como a sua vida, mas para os espíritos a nossa vida é um ponto. Esta vida que para nós às vezes parece uma eternidade, especialmente quando estamos em momentos de grande sofrimento, esta vida é um ponto. Que é indefinida, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta estada num país ingrato. Mas quanto mais rápido aprendermos as lições, mais rápido sairemos do planeta de expiação e de provas. As vicissitudes e as tribulações da vida não passam de incidentes, que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração. E para além de curta duração, todas as tribulações da nossa vida, até a nossa vida, até o nosso corpo, é transitório. Algo que nós esquecemos tantas vezes. O Espiritismo mostra que essa vida é apenas um elo, é apenas uma argola no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele mostra os vínculos que unem todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Então nós temos que aprender, sim, a ser cristãos. Nós aqui no Batuíra costumamos dizer que ainda não somos espíritas, porque não somos. Somos aprendizes de espíritas.
quando formos espíritas, vão ao Evangelho, leem o Homem de Bem e aí vocês vão dizer que são espíritas. Até lá, somos todos aprendizes de espíritas. Mas o cristão, como nos ensinou Paulo, é aquele que vai esperar com esperança. É aquele que está a passar a experiência, mas que a passa com a esperança. E como é vivida a esperança pelo cristão? A esperança é ativa. A esperança significa agir e fazer a nossa parte. Não ficar a lastimar o nosso caminho, mas agir e fazer a nossa parte. É o que Deus espera de nós. Deus espera que nós façamos o que é possível. E aquilo que não é possível, se pedirmos, iremos obter e Ele irá amparar os nossos caminhos. Então o codificador chama-nos a atenção de que o ponto de vista espiritual é muito importante para que nós vivamos como espíritos imortais as experiências que vão passando ao longo da nossa vida. E porquê? Porque se nós vivermos a experiência com revolta, nós não a aproveitamos. Se nós não aceitarmos a experiência, aquela experiência vai ser vivida por nós, mas ela não vai ser aproveitada espiritualmente por nós. E nós queremos aproveitar a nossa reencarnação. E porque queremos aproveitar, o Evangelho pode tornar-se nessa fonte de consolação das nossas vidas, porque ele ensina-nos, através do ponto de vista e através das grandes lições que nos dá, que Jesus já nos espera há milénios, que Jesus sabe que nós vamos evoluir e que a mensagem do Mestre é aquela que nós devemos seguir para não entrarmos no desânimo. E eles vão continuar o caminho na estrada de Emaús e vão dizer ao Mestre: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Eles até duvidaram, como humanos que eram, eles até duvidaram algo que também muitas vezes vem ao nosso coração, a dúvida. Por isso precisamos todos os dias de fortalecer a nossa fé através da prece e precisamos de fortalecer o nosso coração através do trabalho bendito para o nosso próximo. E Jesus, por esta frase parece que perdeu a paciência, mas não é o caso, porque Jesus era bondoso. E Jesus vai dizer-lhes: ó néscios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Vamos tentar perceber, porque um néscio, como nós sabemos, é alguém que tem poucos conhecimentos. E um tardo de coração é alguém que não tem, que é pouco sensível para perceber o sentimento. Ora, Jesus não estava a tratar mal os seus discípulos, ele até tinha ido ao encontro deles e não tinha ido por acaso. É que nós podemos aprender de duas formas. Nós podemos alcançar o conhecimento pelo intelecto ou pelo coração. E Emmanuel fala-nos das duas asas que nós temos que desenvolver. Então, eles não conseguiam entender intelectualmente e também eram pouco sensíveis para perceber pelo sentimento. Então o Mestre percebeu que deveria ir ao seu encontro e devia esclarecê-los acerca da verdadeira vida. Isso é o que é comum para todos nós. Nós temos que procurar através do estudo. Nós, espíritos imperfeitos, pouco esclarecidos, temos que procurar através do estudo
as verdades do Mestre. Mas no segundo parágrafo, ele vem perguntar-lhes se não convinha que Cristo padecesse essas coisas. Então não convinha que Cristo padecesse na cruz? Que fosse crucificado na cruz? Mas profeticamente Daniel já tinha respondido desta forma, porque Daniel já tinha deixado nas suas escrituras que Jesus haveria de padecer na cruz. A cruz era uma programação não apenas para nos dizer assim, a cruz incluía dor, só dor por si, não. A dor mostrada por Jesus foi necessária para nos ajudar neste planeta a viver bem o caminho da dificuldade. E foi necessária nesta hora que Jesus respondesse assim aos 2 discípulos para os ajudar a libertar da sua mente cristalizada. Então vocês não se recordam que Cristo haveria de padecer na cruz? É que muitos de nós escolheram as provas por que passam hoje. Muitos de nós escolheram a doença, a dificuldade económica, a dificuldade emocional, física, para a vida atual. É porque ela é necessária, ela convém-nos para que nós possamos também não entrar na sua glória como Jesus, mas conseguir ultrapassar as nossas dificuldades. E é exatamente por isso que Jesus os convoca a libertarem-se dessa mente cristalizada em que eles não eram capazes de ver na crucificação um momento de libertação. E nós fomos até Paulo e Estevão, porque Paulo e Estevão é um mestre e que nos fala muito sobre como nós olhamos as nossas necessidades. Então, dizia ele, se o homem trouxesse, através de Francisco, Cândido Xavier e o Espírito, como sabem, em Emmanuel, se o homem trouxesse Cristo no íntimo, se nós já tivéssemos colocado Cristo no nosso coração, o nosso quadro de necessidades seria completamente modificado. Nós não veríamos nas nossas experiências dificuldade. A compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e de sofrimento. Ele vai continuar dizendo-nos: o necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadouro das imperfeições. Porquê? Porque qualquer dificuldade bem vivida, não só uma doença, é um escoadouro das sombras que nós temos no perispírito, no corpo espiritual. E ninguém seria mendigo, continua, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de Pai amoroso a filhos inquietos. Nós ainda não somos capazes de olhar a nossa vida deste ponto de vista, mas um dia seremos. E vamos voltar a Emaús, ao caminho, e começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E Jesus veio ao seu encontro, acompanhou, esclareceu, seguiu com eles como segue conosco. Porque Jesus segue conosco nas nossas vidas. Através da família, através dos amigos, através de todos aqueles que se cruzam e que nos amparam o caminho e através dos amigos espirituais também. E eles chegaram à aldeia. E chegaram à aldeia para onde iam. Chegaram a Emaús. O que significa? Que eles chegaram à vida comum.
Eles tinham saído do seu percurso espiritual, daquele que eles tinham começado e iniciado com Jesus, e voltaram para a vida comum. Mas Jesus fez como quem ia para mais longe. Jesus ia para mais longe porque os seus objetivos eram mais elevados, eram transcendentes. Mas o que é que eles fizeram? Eles o constrangeram, eles chamaram-no, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Nós podemos aqui refletir acerca da nossa relação com Jesus. Como é a nossa relação com Jesus? Os discípulos chegaram ao abrigo protetor, já tinham tido o alívio transitório, Jesus já os tinha esclarecido, já os tinha envolvido, eles sentiam-se bem, muito bem. Eles já tinham o alívio transitório. Mas será que eles tinham a intimidade com o Mestre? É que nós podemos ter dois caminhos. Ou temos o alívio transitório, ou temos a intimidade com o Mestre. O que é o alívio transitório? Ou melhor, antes disso, o que é que nos pode separar no caminho para o Evangelho? Porque o Evangelho fala destes 3 níveis. Nós podemos fazer o caminho da multidão, podemos fazer o caminho do discípulo, ou podemos fazer o caminho do apóstolo. O do apóstolo não podemos, por enquanto. O benfeitor Emmanuel esclarece-nos sobre estes níveis que nós podemos alcançar no livro Caminho, Verdade e Vida. Então o que é que ele nos vai dizendo? Ele vai nos dizendo que multidão é aquela que procura Jesus num momento de dificuldade. Nós temos uma dificuldade, como havia naquele tempo, procuravam Jesus, Jesus curava-os, eles eram aliviados e iam embora à vida deles. Também é assim connosco, hoje, 21 séculos depois. Nós vimos ao centro espírita, vamos ouvir uma palestra, recebemos um passe, podemos ou não ir para um tratamento, conforme seja o caso, somos aliviados, a nossa dificuldade desaparece e nós vamos embora. Esse é o alívio transitório. Nós não conseguimos aí a saúde integral, mas somos aliviados. Mas podemos seguir para o nível seguinte e não sermos aquele que vai à procura do milagre, mas sermos aquele que vai à procura da intimidade com Jesus. Quem somos nós? Somos o apóstolo, somos o discípulo, perdão. O discípulo é aquele que não quer apenas o alívio transitório, é aquele que quer aprender a encontrar-se com Jesus dentro do seu coração. É aquele que quer a cura real para o seu caminho. É aquele que vai dizer que quer sair desta vida melhor do que nela entrou. E nós todos queremos isso. Mas isso vai nos exigir esforço, vai nos exigir vontade de seguir, vai nos exigir que nasça dentro de nós, na nossa intimidade, essa vontade de conviver a cada dia com Cristo. Não precisamos de ser religiosos para conviver com Cristo. Precisamos de encontrar dentro de nós esse lugar onde Jesus já nos disse, também no Evangelho, que fala no silêncio dos nossos pensamentos e que semeia no silêncio dos nossos pensamentos. Ele semeia continuamente, como nos diz no capítulo Consolador Prometido, ele semeia continuamente dentro do nosso coração. E como nós sabemos, a semente demora tempo até chegar à árvore, muito tempo. Mas um dia alcançaremos o último nível, que é o nível do apóstolo. Esse
Quando Paulo dizia, porque Paulo era apóstolo, quando ele dizia: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Nós ainda não estamos aí. Nós ainda precisamos de caminhar em direção a Jerusalém. Nós ainda precisamos de abandonar os caminhos que vamos às vezes percorrendo em direção a Emaús. Porque Jesus dispõe-se a curar-nos para a eternidade, mas nós precisamos de nos pôr a caminho para essa cura. Então podemos pensar em que estágio é que nós estamos. Se fazemos parte da multidão, se fazemos parte dos discípulos, qual é o estágio onde nós nos encontramos? Estamos a chegar ao fim da caminhada até Emaús e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Reparem que Jesus vai fazer este amigo oculto, como diz Emmanuel. Emmanuel também tem uma lição exatamente que se chama o amigo oculto. Este amigo oculto, depois de recordar a verdade com palavras carinhosas e doces, senta-se à mesa e, no momento de partir o pão, no momento físico de partir o pão, numa atmosfera espiritual que nós podemos imaginar magnífica, eles vão começar então a saber com quem se encontram. Porque nessa altura abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram. Só que Jesus tinha uma tarefa, que era esclarecê-los, ampará-los, ajudá-los a harmonizarem-se com o mundo maior, e depois de fazer esse trabalho, desapareceu. Não havia mais nada a fazer. É isto que fazem os espíritos superiores, os espíritos bons, aqueles que vêm ao nosso encontro. Eles vêm até nós, fazem a sua tarefa e vão embora. Eles não ficam à espera de agradecimentos, porque eles não precisam dos nossos agradecimentos, porque eles trabalham para o Mestre. Então Jesus vai embora depois de lhes deixar a mensagem consoladora, de lhes ter explicado que a vida não tinha terminado, porque eles ainda não acreditavam. Depois de lhes ter dito que havia ações simples que eles podiam fazer no dia a dia, mas continuar no caminho do Senhor. E que a experiência dolorosa pela qual ele, Jesus, tinha passado, não lhe tinha provocado qualquer moça. Ele não estava nem doente, nem em mau estado. Ele estava ali para os ensinar, para os continuar a ensinar, para continuar com eles a caminhada. E neste momento, eles vão dizer um ao outro. Estavam sozinhos, de novo, e vão dizer um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, mas nós não sentimos a presença do mundo maior, quando o mundo maior e o seu amor vêm ao nosso encontro? Eles não se tinham emocionado com a vibração positiva e amorosa que aquele peregrino mísero lhes tinha entregue? Tinham sim. Porque a porta do coração é a porta pela qual Jesus vai entrar dentro de nós. Nós não nos podemos esquecer que a porta do coração é a porta de acesso ao Evangelho. E a propósito do nosso entendimento sobre o Evangelho, nós vamos até aos mensageiros e vamos então ouvir uma história como as nossas, mas agora do plano espiritual, acerca das dificuldades espirituais que todos temos. Aqui era André Luís, que tinha grandes dificuldades. Ele tinha desencarnado, tinha descoberto que a mulher tinha um novo marido. Tinha sido muito difícil para ele
observar na sua casa uma outra família, as dificuldades dos filhos, e ele estava em luta consigo mesmo, como nós estamos muitas vezes com as nossas dificuldades. Mas Narcisa vai-lhe falar sobre as luzes do Evangelho de Cristo para ultrapassar as dificuldades. E diz-lhe então: todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Às vezes, alguns até nos dizem que aqueles ensinamentos, para além de inverdadeiros, são ridículos. Quando se lhe despertam os sentimentos superiores, continua Narcisa, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência. À medida que se esforça na edificação de si mesmo, porque esse é o trabalho que temos a fazer como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, os seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. E por isso, conclui Narcisa, encha o seu cálice com o bálsamo do amor divino, já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. E foi exatamente isto que fizeram os discípulos. Na mesma hora, levantaram-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então, arrebanhados pela vontade de voltar ao encontro com o Mestre, eles vão de retorno em todo o caminho de Emaús, voltam a Jerusalém, voltam ao encontro com Jesus e vão partilhar de uma seara que não é fácil. Ninguém nos disse que a nossa vida era fácil. Até para nascer, nós temos às vezes grandes dificuldades. Mas esta seara difícil, ela é dadivosa. Ela dá-nos muitas dádivas pela possibilidade de nós trabalharmos pela nossa espiritualização, pelo nosso progresso evolutivo e pelo progresso evolutivo da humanidade. E eles lhes contaram, e então os 2 discípulos lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Por onde nós formos, Jesus é um mestre silencioso. Como nos disse Emmanuel, é um amigo oculto. E ele vai nos chamar sempre ao testemunho da lição. Cabe-nos a nós sabermos se queremos viver a lição de acordo com a vontade do Pai, com os ensinamentos da Boa Nova e dos espíritos superiores que vieram ao nosso encontro. O Evangelho está aí para nós nos encontrarmos com ele, para nós desenvolvermos o santuário da nossa fé, para nós desenvolvermos o nosso amor pela humanidade e para nós perdoarmos a nós próprios as dificuldades que ainda aconchegamos no nosso coração. A nossa palestra era muito maior, porém, desejamos a todos um excelente sábado. Muito obrigada por me ouvirem e muita paz. Boa tarde a todos. E depois de todo esse ensinamento, a nossa casa repleta, é porque, sem dúvida nenhuma, queremos fazer o percurso, não a caminho de Emaús, mas a caminho de Jerusalém, e nos tornarmos discípulos de Jesus, como a Ana nos trouxe muito bem. Vamos então, nesse momento,
agradecer e unindo os nossos corações e o nosso pensamento e indo ao encontro de nosso Senhor Jesus, aproximando-nos do Mestre. Ele sempre com o seu olhar amoroso e de mãos estendidas para nós, e dizer-lhe: Mestre querido, obrigado por nos trazer ao teu caminho para podermos compreender a verdadeira vida e podermos, Jesus, seguir os teus ensinamentos. Ainda somos pequeninos, mas o nosso desejo é grande, Senhor, de poder estar junto contigo na caminhada e podermos, Mestre, sermos pequeninos instrumentos nas vossas mãos, onde quer que nos encontremos. E queremos, Senhor, porque somos eternos pedintes, rogar neste momento pelo mundo lá fora, esquecendo de nós mesmos, porque no mundo lá fora, Senhor, há muitos irmãos que se encontram em grandes dificuldades, em grandes lutas e que ainda estão distantes de Ti. Por isso, Senhor, amparai a todos, encarnados e desencarnados. E quanto a nós, só nos resta agradecer pelas bênçãos que neste momento estão sendo derramadas sobre todos nós e por tudo quanto recebemos dos amigos espirituais na Câmara do Passe. E que possamos, Jesus, permanecer na vossa presença, hoje, agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus. E não esqueçam as vossas águas. TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã.